Olá, eu sou Carlos Collect e gostaria de falar um pouco com vocês, conversar um pouco sobre a alma. A alma, que é um assunto tão abrangente, tão estimulante, né? Um assunto que esteve presente nos pensamentos dos grandes filósofos, dos grandes teólogos da história, da antiguidade. Sempre foi um ingrediente muito desejado pelos poetas, um tema essencial para a religiosidade, digamos assim, um sistema teológico da humanidade. O sistema teológico sem a alma não existe. Então, são várias as correntes filosóficas e teológicas que definem a alma. Não sei se a alma pode ser definida, mas enfim, trazem definições para a alma. Até porque a filosofia e a teologia são estudiosos e observadores da natureza humana. Bom, recentemente eu fiz uma pesquisa informal, uma pequeníssima pesquisa, nada científica, apenas uma enquete na rede social, com o objetivo de colher informações de como as pessoas veem a alma, o que elas entendem por alma, o que elas acham, aonde a alma está dentro do homem. E eu percebi que cada indivíduo, cada sujeito, cada pessoa define a alma de uma forma específica de acordo com o contexto no qual ela foi criada, no qual ela vive. Alguns aprenderam segundo a Bíblia, segundo o cristianismo, segundo o espiritismo, segundo o esoterismo, dentro de algumas características mais místicas. Outros aprenderam de uma forma mais tradicional, segundo os pensamentos tradicionais dos avós, dos pais, de acordo com a tradição familiar. Outros aprenderam, adquiriram conhecimento acerca da alma por meio de observações pessoais, estudos pessoais, e outros de forma mais acadêmica, dentro da faculdade, dentro da universidade, com livros teóricos, científicos, enfim, dentro do campo acadêmico. Por isso, alguns são mais racionais, outros são mais místicos nas suas definições. Bom, então, desde a antiguidade, a alma gerou esse fascínio no homem. De uma forma geral, sabe-se e sempre se entendeu que a alma está ligada às emoções, aos sentimentos, às vontades do homem. Mas muito pouco ela foi estudada, muito pouco ela foi digamos assim, aprofundada no seu conhecimento. Sabe-se mais ou menos o que é, mas ela sempre foi um tanto quanto abstrata, intangível, não palpável, algo meio no ar. Não se sabe exatamente se tem forma, ou que parte do corpo do homem ela se encontra. E então sabe-se mais ou menos o que é, mas não sabe-se onde está. Assim, na antiguidade sempre se pensou assim. Por exemplo, os gregos pensavam que a alma estava no estômago, devido a algumas reações que a emoção humana gera no estômago. Por exemplo, as úlceras nervosas, quando você está irritado, se sente dor no estômago, enfim. Outras ramificações mais místicas, esotéricas, acreditam que a alma está no timo, que é uma glândula atrás do externo, próximo do coração.
quando se diz que há uma dor no peito, uma dor no coração, dor de amor. Enfim, cada ramificação, vertente, ocorrente tem a sua crença da alma, né? Onde ela se encontra no corpo ou se não se encontra, se tem muito a alma como algo imortal, como algo que após a morte vai sair, vai para algum lugar, vai para o céu, vai para o paraíso, vai para o inferno, dentro da corrente teológica, né? Se pensa essa imortalidade da alma. Então, mais alma, no grego, é psique. Está muito ligada à mente, emoções, ao fôlego vital do homem. E desta palavra psique, nós temos as variações das palavras psiquiatria, psicologia, psicanálise, psicótico, psiquismo. São as psis, né? Psicoterapia. Então essas são as correntes de estudo que foram geradas para estudar o funcionamento da alma, da psique do homem. Mas esses estudos são algo muito recente, né? Diz um dos primeiros psicólogos experimentais, Hermann Ebbinghaus, que a psicologia possui um longo passado, mas uma história curta. Então, porque a psicologia sempre esteve ali, né? Esse estudo da alma, esse pensamento da alma sempre esteve na história dos grandes filósofos, pensadores, teólogos. Porém, o estudo da psicologia tem uma história curta. Ela é muito recente. Ela começou a se separar da filosofia no século XIX, né, quando teve em 1879 o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha. Então nós temos aí 100 e poucos anos de estudo da psicologia, e dentro desse estudo da psicologia teve várias ramificações de estudos e teorias e experimentos, como a psicanálise, por exemplo, de Freud, né, que foi o pai da psicanálise, onde começou a estudar a histeria no século XIX. Ele achou que tinha algo além, né, a psicanálise procura estudar muito o inconsciente da alma, da mente do homem. Ali junto com Lacan também, posteriormente, e outros teóricos e estudiosos da alma e da psique humana. Então hoje nós estamos vivendo uma era de muitas mudanças psicológicas. E estamos começando a compreender um pouco mais, digamos assim, o que anteriormente se entendia muito pouco. Por exemplo, houveram pessoas que foram consideradas endemoniadas, porque dentro de uma sociedade extremamente religiosa, pessoas que talvez só estivessem sofrendo de algum mal psíquico da alma, algum transtorno, algum distúrbio, foram consideradas endemoniadas, possuídas por demônios, por essa falta de compreensão do funcionamento da psique humana. E alguns foram exorcizados, né, pela igreja, outros foram excluídos da sociedade, e outros foram até queimados em fogueiras, enfim, sofreram. Bom, então, né, essas pessoas sofreram por essa falta de compreensão do funcionamento da alma do homem. E hoje nós vivemos uma era onde novas patologias psíquicas estão sendo catalogadas pela Organização Mundial da Saúde. E
muitas teorias, né, estão sendo estudadas, muitas patologias estão sendo estudadas. E, infelizmente, até acaba gerando um certo desconforto social toda essa novidade psicológica, digamos assim, dessas patologias psicológicas. Porque às vezes as pessoas acabam ouvindo certas patologias, certas depressão, síndromes, transtornos, que há sintomas, e acabam identificando apenas um sintoma em si, já acham que tem, e às vezes a própria mente da pessoa acaba gerando uma certa doença que ela não tem, mas ela acha que tem, porque descobriu um certo sintoma. Então, mas até são coisas que a gente precisa tomar cuidado, porque não é porque há um sintoma, porque a pessoa tem aquilo. Então, é um momento que exige também um certo cuidado. Porque aquilo que muito é falado, muito acaba existindo. Se todo mundo acabar falando depressão, 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 as pessoas acabam tendo depressão porque acabam ouvindo. As palavras, elas têm poder de criar. Bom, mas isso é um outro assunto, né? Não cabe aqui. Mas enfim, acaba essas novas patologias psicológicas acabam gerando até diagnósticos precoces. Isso acontece até mesmo na medicina, digamos, corporal, entre aspas, física. Alguém que está com uma dor na perna vai no médico, o médico diz, está tudo bem, só precisa descansar um pouco e está tudo bem. Outro médico pode dar um diagnóstico muito diferente do outro e dizer que a pessoa precisa amputar a perna. Então são diagnósticos que se diferenciam de profissional para profissional, de médico para médico. Isso na área psicológica também. E tem uma história interessante que eu ouvi, que diz que uma menina, uma criança, estava com certa dificuldade na escola, uma dificuldade de prestar atenção nas aulas, e a diretora chamou a mãe dessa criança e disse que seria bom que ela levasse a criança para um psiquiatra para ver se ela tinha algum problema. A mãe, então, ficou preocupada e levou a criança para o psiquiatra. O psiquiatra examinou a criança agitada, sentada na cadeira com as pernas balançando, e o psiquiatra ali pediu para conversar com a mãe fora da sala e falou para a mãe que a criança não tinha problema algum, que ela apenas era uma artista. Eles olharam pelo vão da porta e a criança estava dançando pela sala. E a criança foi embora com a mãe. Ela teve ainda algumas dificuldades na escola, mas no final ela se tornou uma das grandes bailarinas da Rússia. E daí a pessoa que me contou essa história, ela disse que hoje a criança, aquela mesma criança, se estivesse na escola com problema de atenção, ela ia para o psiquiatra também. A única diferença é que ela seria diagnosticada com TDAH, com déficit de atenção. E dariam Ritalina para ela. Ela começaria a prestar atenção na aula, iria bem na aula, mas talvez não se tornasse uma grande coreógrafa. Então, às vezes, acaba toda essa movimentação da medicina psicológica, da psique e tal, gerando certos diagnósticos precoces e muitos remédios farmacológicos, enfim,
acaba que indo para um extremo. Às vezes a pessoa não tem, ou ela é uma artista, digamos assim, acaba inibindo outros lados. Bom, quero dizer que tudo isso é muito recente. O estudo da psicologia é muito recente, o estudo desses transtornos, dessas patologias é tudo muito recente. Está tudo em estudo ainda. Acerca da alma, né? Então o homem desconhece muito a sua alma. Talvez por isso sofra tanto com ela. O que era aquilo tão abstrato, não consegue lidar com aquilo que para ele não é palpável. Mas hoje, com esses avanços, né, da tecnologia, da neurociência, que também é muito recente, do século XIX, XVIII para cá, está se entendendo que a alma é palpável. A alma não é tão abstrata quanto se pensava, quanto na Grécia Antiga se via. A alma é uma composição química presente no cérebro. A alma é o próprio cérebro. O nosso cérebro, um órgão, um músculo, onde dentro dele existe uma composição química, neurônios, compartimentos da memória, onde dentro dele estão as representações e as imagens do nosso contexto histórico-social, da nossa genética familiar, das nossas imagens criadas a partir do nosso histórico sociofamiliar, o contexto onde estamos. Então o nosso cérebro vai se formando e ali vai se formando a nossa psique, a nossa alma, a nossa vontade que está no cérebro, que é o próprio cérebro, onde o nosso cérebro é o nosso eu, nosso corpo é o nosso eu. Então essa dicotomia do corpo, alma e espírito que antigamente havia, meio que ela está se desfazendo. Lógico que as pessoas ainda continuam com suas crenças místicas, teológicas, suas crenças de seus sistemas religiosos. Mas, falando assim cientificamente, tem-se percebido que a alma ela é muito mais palpável do que se pensava. Ela é o nosso cérebro, a composição química do nosso cérebro. Deixando de existir o cérebro, a alma deixa de existir. Deixando de existir o corpo deixa de existir. Deixando de existir o corpo, o espírito, que é o ar, o fôlego, deixa de existir. Bom, o que eu quero dizer é que, com tudo isso, que às vezes sofremos com a nossa alma porque a temos por muito abstrata. Se talvez conhecêssemos mais ela de forma mais palpável, como sendo o nosso cérebro, como sendo nós mesmos, uma composição histórica, onde há um mecanismo inconsciente que produz certos comportamentos. Então, talvez possamos ter um pouco mais de ciência e conseguir controlar um pouco mais os nossos comportamentos. Assim como o nosso corpo mesmo, aquilo que a gente acha que é o nosso corpo físico, quando nós conhecemos um pouco mais ele, nós não sofremos tanto com ele.